TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora a edição deste dia 30 de agosto. E como de costume, o programa de sábado vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar um título inédito do CDBV, de reforçar a importância do Agosto Lilás e de valorizar o projeto Leia Mulheres Petrópolis. O Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com o Diogo e com o Luan, que vão conversar um pouco com a gente sobre um título do CDBV, mas a gente vai conversar também um pouco sobre o clube em si. Boa tarde, gente, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Hugo. Obrigado pelo convite, tá? Um prazer receber vocês aqui, um prazer falar sobre vôlei, falar sobre esporte. E antes da gente realmente entrar no nosso assunto, vou pedir para vocês se apresentarem, por favor. Bom, eu sou o Diogo, fundador e gestor do CDBV, apaixonado por vôlei. E estou muito feliz de estar aqui com o Luan. Cara, o Luan é um profissional e recém-formado, um cara que cresceu junto com a gente aí dentro da equipe, é nosso atleta também. E muito feliz de estar dividindo esse espaço aqui com ele. E ter mais um treinador do CDBV, campeão municipal, né, agora. Então, feliz pelo Luan, feliz por todo o trabalho. E vou passar a bola para ele, que é o grande campeão, né, do campeonato. Boa tarde, gente. Boa tarde. Sou o Luan, treinador de vôlei do CDBV, atleta também. É minha primeira conquista pelo clube, então estou muito feliz, muito contente e acho que a palavra para definir tudo isso mesmo é felicidade, sabe? Ver o trabalho funcionando é muito gratificante. Acho que é isso. Vocês já deram um spoiler que tivemos um título municipal aí. Isso aí. Mas antes da gente falar sobre o título em si, vou pedir para vocês contarem um pouco pra gente do que é o CDBV, que muita gente já conhece, a gente já conversou aqui com o Diogo algumas vezes, mas pedir para vocês explicarem mais uma vez o que é o CDBV. Então, o CDBV é uma equipe que eu fundei em 2021 com a proposta de se tornar, a médio prazo, um centro de referência em formação de atletas de vôlei aqui na cidade de Petrópolis e região. E assim, fico muito feliz de ver o alcance que a gente tem conseguido nas últimas temporadas. A gente hoje é uma das maiores delegações da Liverge, que é a Liga de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro, das equipes do interior. Então são 4 equipes no feminino e 2 no masculino, né? Então 6 equipes no total disputando o maior campeonato que a gente tem no estado. E além da competição, a gente tem também um trabalho de formação de atletas voltado para a escola de vôlei, né? São pessoas que buscam o esporte com o foco ali no lazer, em se aprimorar, quero buscar saúde, quero fazer amizades, enfim, o vôlei é um esporte maravilhoso, né? Nada melhor do que você pensar em trabalhar o social, né, num esporte coletivo. E prazeroso de jogar, sem contato. Então, eu sou super suspeito, né, que eu sou apaixonado por esse esporte. Então, além da gente ter esse trabalho com a competição, né, que já são 5 temporadas aí com um trabalho bem robusto mesmo no sentido de resultados e também no volume de atletas que integram as nossas equipes de competição, mas também na escola de vôlei, desde a formação, a partir dos 9 anos, chegando até as turmas adultas também. Perfeito. E eu queria perguntar para vocês qual é a importância de um trabalho como esse, a importância social realmente de um trabalho como esse para os jovens que estão realmente interessados na prática esportiva. Então, o esporte é saúde, claro, né? É desempenho quando a gente fala de competição, mas sobretudo o esporte é oportunidade. Então, eu acho que o grande barato mesmo do esporte é você poder dar a oportunidade daquela pessoa se desenvolver da melhor forma e se encontrar em algo que ela realmente se sinta boa, né? Acho que vai muito disso também. Acho que o que pode definir bem assim, é a oportunidade. Sim. Entrando nisso, o CDBV apareceu na minha vida num momento de muita fragilidade. Sabe, eu estava num momento pessoal, mais profissional, estudos e tudo mais. E a convite do Diogo, que já tinha sido meu treinador pela Liga, ele me chamou e assim, foi um divisor de águas, tanto na minha carreira, no meu psicológico, foi muito bom ter vindo para cá.
Essa parte do psicológico, inclusive, é aquele momento que você consegue ocupar a sua mente, consegue realmente fazer algo que acaba sendo prazeroso e é muito benéfico em diversos campos da vida para a pessoa. Não só o vôlei, mas diferentes tipos de esporte. Até perguntar justamente sobre isso, você como já foi atleta do CBV, hoje em dia é treinador, como que você vê a importância para a sua vida desse trabalho? Nossa, é absurdo conseguir trabalhar com o que eu amo, com uma coisa que me dá tanto prazer, que sempre foi um refúgio, é muito gratificante, é maravilhoso. E ter a oportunidade de transformar a quadra, um ambiente que para mim foi maravilhoso, para minha formação como pessoa, para minha formação como profissional. E proporcionar isso para os outros é incrível, sabe? É muito bom mesmo. A gente estava até conversando nessa semana com o secretário de esportes da cidade e a gente estava até comentando justamente sobre isso, que o esporte forma pessoas. Tem a parte atlética, tem toda a parte que envolve a saúde, que é muito comentada já é algo que fica muito em pauta, porém a parte de formação do cidadão mesmo, também o esporte é essencial, faz as interações, faz você realmente conviver com outras pessoas que têm uma convivência diferente. E também é um ponto muito interessante que muitas vezes não é falado. É muito importante, outros pontos são destacados, mas esse também é importante e não é tão falado. Mas agora a gente vai falar justamente sobre o nosso assunto principal de hoje. Vamos falar sobre esse título que foi na categoria Sub-15, não é mesmo? Isso, Sub-15. É um título inédito, uma equipe que está começando a competir agora, de muita garra, muita determinação, um trabalho que veio maravilhoso, uma sorte muito grande desses atletas e foi incrível. Em alguns momentos ali, principalmente na final, eu senti que o título ia escapar, que a gente talvez ficasse ali em segundo, mas pedido de tempo, garra, todo mundo querendo muito essa vitória e ela veio e foi muito bom. E você como treinador, qual foi o sentimento quando realmente ganhou? Quando viu, caramba? Cara, eu não acreditei no início. Os primeiros segundos depois do último ponto eu não consegui acreditar. Foi difícil de a ficha cair que a gente tinha ganho, sabe? Foi um jogo muito apertado, muito difícil. Eu não esperava que fosse ser tão emocionante do jeito que foi. Mas depois é um alívio, né? Eu acho que foi um alívio de todo o trabalho dando certo. E Diogo, você como o organizador realmente do CBV, o coordenador, como é que foi também o sentimento para você em ver esse título conquistado? Olha, Hugo, vou te falar que é mais fácil estar dentro de quadra, tá? Eu tava ali do lado de fora, eu não fiquei no banco nessa competição, né? Eu fiquei do lado de fora ali torcendo e até hoje ainda tô com dificuldade na voz do tanto que eu gritei na torcida, cara. Mas assim, eu fiquei muito feliz por ver a garotada desempenhando, assim, de uma maneira, assim, uma qualidade, sabe? Um jogo coletivo, as intervenções do Luan, sabe? Super assertivas ali, sabe? Eu fiquei feliz pela vitória do CDBV, claro, né? O título, mais um troféu aí para nossa prateleira, vamos falar assim. Mas sobretudo pela forma como os atletas se comportaram, né? A postura ética dos atletas durante o jogo, durante toda a competição, na verdade, tanto as duas equipes, né? Porque a gente entrou com duas equipes, a gente tem um trabalho de formação, como eu falei, são vários atletas, né? Compondo o nosso grupo de equipe de competição. E a gente entrou com dois grupos, um grupo mais jovem, né? Que seria ali o Sub-13, e um grupo mais experiente, né? Que seria o da categoria Sub-15, 14, 15. E aí, em ambas as equipes, a gente percebeu assim, o comportamento dos atletas, sabe? Postura, sabe? Ao falar com a arbitragem, com os companheiros de equipe, com os membros da comissão técnica. E aí, voltando para a questão da final, né? A postura dos atletas, o desempenho deles em quadra, tecnicamente, taticamente falando, e, sobretudo, as intervenções da comissão técnica. Então, o Luan, a Godinho, que é a nossa fisioterapeuta, que estava na comissão com ele também. Eu acho que foi um conjunto de ações ali que só trouxeram mais alegria pelo título. Então, foi realmente uma experiência incrível. É um título muito significativo, né? A gente tem que considerar que na categoria Sub-15 são os melhores da cidade, vamos dizer assim, pelo menos naquela competição, e esse título valoriza ainda mais esse status. E eu queria perguntar para vocês, já perguntei a perspectiva do Luan, já perguntei a perspectiva do Diogo, e como é que foi para os atletas? Como vocês viram eles lidando com esse título? Nossa, foi uma coisa muito, muito boa de ver, sabe? O meu capitão até chegou a comentar que foi um título que a gente ganhou na vontade, que no final não foi técnica, não foi treinamento, foi vontade de ganhar mesmo. Veio o sangue nos olhos, a vontade, a colaboração, a comunicação, tudo funcionando perfeitamente. Foi lindo, lindo. Realmente é um título muito positivo, é algo muito positivo, e ver que
foi algo que fez bem para todas as esferas do CDBV, Sim. também é algo muito positivo. Fez bem desde o atleta até a coordenação. Então, eu vejo realmente que foi um trabalho realmente feito em diversos pontos que levou a essa comemoração, a essa taça. Queria perguntar para vocês se tem mais algum ponto que vocês queiram destacar, tanto sobre o CDBV no geral, ou também sobre esse título especificamente. Quer começar? Começa. Falar sobre o CDBV como um todo para os atletas é uma coisa maravilhosa. A gente está aí com uma meta muito grande que é a Liverde, como o Diogo já disse. A gente tem um jogo agora para o início do mês, mais uma competição muito importante como treinamento que vem agora esse final de semana. Espero estar trazendo mais um título para casa. E é muito bom, sabe, poder participar, trazer os atletas para tudo isso, é incrível, é incrível. E só para perguntar, essa próxima competição que vocês vão disputar é municipal também ou estadual? A Liverde tem Liga do Estado do Rio de Janeiro e a competição que a gente vai fazer é a competição Taça das Estações, né? Copa das Estações. Copa das Estações. Perfeito. É um campeonato que ele abrange várias equipes que disputam a Liverde também, né? Então, assim, é um campeonato de alcance estadual, vamos falar assim, né? Perfeito, gente. Então, vou agradecer muito que vocês tenham comparecido aqui, esse bate-papo, conversar sobre esporte, conversar sobre vôlei, é sempre muito bom. E a gente fica também muito feliz, é claro, com o título de vocês e essa coroação para todo esse trabalho que foi feito nas diferentes fases. Obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui com o Luan de novo, né? E queria agradecer os nossos apoiadores, para a gente poder fechar. Queria agradecer o Rafael, presidente do Coronel Veiga. A gente sempre, quando disputa o campeonato municipal, a gente disputa em parceria com o Coronel Veiga Futebol Clube. A gente tem agora uma parceria com a Casa de Portugal também, que é um dos nossos CTs, de centro de treinamento, de formação de atletas. E os nossos apoiadores e patrocinadores, o Espaço do Afísio, Corper, a MK, o Colégio Queller e também a Estácio, aqui de Petrópolis. Perfeito. Ótimo, obrigado, gente. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com a Beatriz Magrini e a Tiziana Galvão, ambas advogadas. Elas vão conversar um pouquinho com a gente sobre o Agosto Lilás.
Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde, Hugo. Tudo bem? Obrigada mais uma vez pela confiança. A gente agradece e fica disponível. É um prazer receber vocês aqui no programa, um prazer conversar com vocês. E antes da gente começar de fato a conversar sobre Agosto Lilás, fazer a nossa entrevista, quero pedir para vocês se apresentarem para o nosso público. Eu sou a Beatriz Magranha, sou advogada criminalista e professora universitária. Eu sou especialista em direito criminal e atuo diretamente com violência doméstica, tanto na prevenção como no auxílio às vítimas. Eu sou Tiziana Galvão, também advogada criminalista, especialista em direito penal também. Atuamos diretamente nesse combate aí à violência doméstica e hoje vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Realmente é um tema muito importante e que é um tema já bem divulgado, mas eu queria que vocês explicassem para o nosso público, porque pode ter alguém que não conheça. Podem explicar, por favor, o que é o Agosto Lilás? Bom, o Agosto Lilás é uma campanha do governo federal constituída em 2022. E ele tem como objetivo promover a conscientização da população. Então, isso é feito através do setor público e privado, de consciência mesmo das formas de violência e principalmente violência contra a mulher, né, com base na Lei Maria da Penha. Então ele está ali para promover uma reflexão, uma informação para prevenir a violência doméstica contra a mulher. Entendi. E é claro, quando a gente fala de violência, a gente tem uma visão, uma ideia muito forte da violência física, não é mesmo? Que é o tipo de violência mais conhecido. Mas que outros tipos de violência que afetam milhares de mulheres, milhares de pessoas aqui no país e muitas vezes a gente não percebe? Bom, essa é uma pergunta muito interessante porque antes do surgimento, né, da Lei Maria da Penha, e até hoje mesmo, a gente pensa em violência, né, e já pensa na violência física propriamente dita. Mas a Lei Maria da Penha, ela chegou para ampliar mesmo o rol de violências domésticas que são praticadas contra a mulher, né? Criminalizar, aumentar o rol de violências criminalizadas contra a mulher nesse caso. Então, nos termos da Lei Maria da Penha, a violência doméstica ela é toda ação ou omissão praticada em razão da condição de gênero, ou seja, a violência que tenta subjugar, menosprezar a condição da mulher, né? E aí ela elenca 5 tipos. O primeiro deles é a violência física propriamente dita, né? A gente tem também a violência moral, que são exatamente os crimes contra a honra da mulher, os crimes de calúnia, injúria, difamação, né? A gente tem a violência psicológica, que são aquelas falas que visam humilhar, ameaçar e manipular o emocional da mulher. A violência patrimonial, que é exatamente a retenção ou a subtração de bens ou objetos da mulher. E, por último, a violência sexual, né, que, inclusive, independe da conjunção carnal. Ela já se materializa desde uma importunação sexual, um beijo forçado, né, e vai até, propriamente dita, a conjunção carnal. Realmente são diversos tópicos, diversos pontos que muitas vezes podem passar despercebidos, mas que a população tem que se conscientizar cada vez mais sobre e para fazer denúncias ou mesmo identificar. E, inclusive, falando sobre isso, sobre sinais, que tipo de sinais de alerta que as pessoas podem perceber em pessoas que podem estar passando por situações de violência como estas? Bom, buscando essa conscientização, é importante, nas rodas que a gente participa enquanto amigos, enquanto sociedade, sempre estarmos atentos às formas e situações que podem gerar violência contra a mulher. Então, o que é bom observar? O isolamento repentino da vítima, as mudanças bruscas de comportamento ou humor, se tem marcas físicas recorrentes e se ao ser questionada vem com uma desculpa, alguma coisa que não tem muita consistência, uma dependência excessiva do parceiro para tomar as decisões, medo, nervosismo estando perto do parceiro e perto das pessoas. E reconhecer esses sinais é fundamental para nós enquanto sociedade e enquanto familiares, né? Vizinhos e amigos, para poder ajudar e fazer uma rede de proteção para as vítimas de violência doméstica. E, Tiziana e Bia, a gente tem que destacar, né, que o papel da população, do papel da sociedade como um todo é essencial nessa questão de realmente fazer denúncias, de identificar, porque muitas vezes as mulheres ficam presas naquela situação. Então, a população em si, as pessoas do entorno dessa mulher também tem um papel essencial para fazer uma denúncia, para perguntar se a pessoa precisa de ajuda e coisas do tipo, não é mesmo?
Sim, com certeza. Exatamente. Tendo para esse nicho da questão da denúncia, que é o objetivo do Agosto Lilás, é a gente comunicar as formas como nós, enquanto sociedade, podemos estar auxiliando e também podemos estar auxiliando não só fazendo as denúncias, mas também com informações para essas mulheres que pedem ajuda e a gente poder ajudar na questão da denúncia especificamente. Que muitas vezes nem pedem ajuda, né? Mas é identificar esses sinais e tentar ajudar de alguma forma. Porque para a mulher que está na situação, na condição de violência doméstica, é muito difícil realmente sair sozinha. É verdade. E quando a pessoa consegue sair de uma situação do tipo, consegue fazer alguém identifica, a pessoa faz uma denúncia, existem algum tipo de rede de acolhimento, órgãos que façam o apoio a essa mulher vítima de violência? Sim, sim. Hoje, em Petrópolis, a gente tem, por exemplo, o CRAM. Quando uma mulher vítima de violência, ela vai até a delegacia e registra a ocorrência, no momento ali do registro do BO, acontecendo o exame de corpo de delito, ela já tem o apoio do CRAM, que é uma equipe que tem psicólogos, assistentes sociais, inclusive advogados, que podem estar auxiliando tanto na questão de locomoção, se essa vítima não conseguir mais ficar no lar, como também com apoio psicológico e acompanhamento desse núcleo familiar. Porque a gente sabe que a violência doméstica, em muitos casos, ela não envolve só a mulher vítima, mas também os filhos e toda a família. E aí a doutora Dicena vai até aqui listar para a gente agora esses centros de acolhimento e também as formas como essa mulher vítima pode fazer a denúncia. Exato. A gente tem primeiro aqui com foco no estado do Rio de Janeiro, né, como Beatriz trouxe, a gente tem as delegacias especializadas no atendimento à mulher, que a gente chama de DEAN, né? Temos também, tanto em hospitais quanto em delegacias, as chamadas salas lilás, que é justamente um espaço que oferece esse atendimento humanizado e voltado especificamente para o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica, né? Tem os abrigos e as casas de acolhimento, que seriam exatamente esses espaços, esses locais para onde elas poderiam ser redirecionadas em casos de risco iminente, né, quando ela está na situação atual de violência ali. O apoio psicológico e social por meio de diversos órgãos e a própria central, né, a Central 180, que é o Canal Nacional de Denúncia e Orientação no Combate à Violência Doméstica. Além disso, a gente tem também a Ronda Maria da Penha, que é uma ronda de polícia voltada específico para as mulheres que já são beneficiárias, né, das medidas protetivas de urgência, que eles podem ser acionados a qualquer momento ali para auxiliar uma mulher que esteja em uma nova situação de violência naquele momento, e as medidas protetivas de urgência, que elas podem ser requeridas tanto diretamente pela delegacia, através da DEAN, depois que a mulher ela registrar ali a ocorrência, quanto diretamente ao judiciário, através de um advogado ou da defensoria pública. E aí, Hugo, é importante lembrar que, às vezes, acontece na prática, né, do canal 180, que é um canal da polícia direcionado para essas denúncias, ou seja, é um canal que só atende denúncias de vítimas de violência doméstica. Às vezes o canal está muito sobrecarregado, justamente porque são menos atendimentos, né, então eles têm um fluxo um pouco menor, e isso nada impede que a vítima ligue para o Disque 100, que é o telefone normal da polícia, tentando aí uma viabilidade mais rápida. E com relação a Maria da Penha, é importante que a sociedade tire de cena, né, que a violência contra a mulher ela é só a violência física. E a medida protetiva, ela pode ser deferida para essa mulher ficar mais protegida também com violência psicológica, violência patrimonial, não só com a violência física, tá bom? Realmente é muito importante a gente destacar esses pontos. Inclusive, vocês citaram a DEAN. Aqui em Petrópolis, a gente teve na semana passada, inclusive uma audiência pública justamente discutindo sobre a instalação de uma DEAN aqui em Petrópolis, porque se viu que os números aqui são extremamente alarmantes. E por isso está sendo estudado a possibilidade de instalar um tipo de delegacia especializada para o atendimento dessas mulheres. Inclusive, gente, vocês citaram a Patrulha Maria da Penha. Eu queria perguntar para vocês qual é a importância tanto da Patrulha Maria da Penha quanto das salas lilás que a gente tem dentro das delegacias para esse atendimento das mulheres. O que acontece, né? No caso da patrulha, ela é mais voltada para as mulheres que já são beneficiárias da medida protetiva, né? Então, elas já estão ali tendo um atendimento mais efetivo, né, do judiciário dessa proteção. Mas ela também pode ser acionada para casos como a doutora Beatriz trouxe, né? Muitas vezes o canal, a Central 180, ela está
cheia, enfim, a mulher não consegue identificar, falar, né, naquele momento. E aí ela pode acionar a Ronda, que são policiais que estão especializados ali para o atendimento de vítimas de violência doméstica. E aí, atrelado a isso, essas salas lilás que existem nos hospitais e nas delegacias, né, eles são voltados especificamente para o atendimento dessas mulheres. Então, tem um atendimento mais especializado, né, tem profissionais que são especialistas no assunto, então tem psicólogos, tem atendimento de diversos profissionais multidisciplinares que conseguem ali fazer um atendimento mais específico, né? Então a mulher ela se sente mais amparada, ela está diante de profissionais que sabem lidar com aquele tipo de violência que ela está lidando, né? Tudo isso para trazer mais conforto mesmo e acolhimento para a mulher que está nessa situação. O objetivo juntamente com o Agosto Lilás, criar esses centros de atendimento personalizados e com profissionais capacitados para criar acolhimento. Porque pensa, é muito difícil para uma mulher vítima de violência fazer uma denúncia, é muito difícil para ela sair dessa situação de violência. Então a ideia é justamente proteger e manter, né, essa decisão, tendo em vista todos os percalços que ela vai percorrer, infelizmente. E doutoras, além dessa questão do acolhimento, do pós-violência, que a gente está falando muito sobre o que acontece pós esses casos, queria perguntar para vocês qual a importância da conscientização da população para prevenção de casos como esse, como em palestras em escolas, ou mesmo conversas dentro de empresas, qual a importância e como que essas conversas podem contribuir para essa causa do Agosto Lilás para evitar que esses casos aconteçam? Olha, já começo falando que o que a gente está fazendo aqui já é muito importante, né? Que é trazer informação. E esse é o objetivo do Agosto Lilás. A ideia é que isso, inclusive, permaneça durante todo o ano, que a gente não tenha só um mês destinado a uma violência que tem um número tão alarmante no nosso país. A importância é justamente criar meios de comunicação e inserir a população na informação e na prevenção da violência contra a mulher. Então, nas escolas, é importante inserir o tema da igualdade de gênero desde muito cedo nas áreas curriculares, as empresas adotarem protocolos internos de apoio às vítimas, canais de denúncia, campanhas educativas, as instituições públicas e privadas também, né, promovendo palestra, roda de conversa. O objetivo é justamente trazer informação, porque a violência contra a mulher, por vezes, ela é entre quatro paredes, ela é muito silenciosa e a vítima nem percebe que está no estado de violência. Então, a ideia é justamente trazer informação para conscientizar a população em como lidar quando chegar um caso de perceber que ali por perto tem uma vítima de violência e para a própria vítima também conseguir sair dessa situação, se sentir inserida e acolhida no ambiente social. E doutoras, só para a gente poder finalizar aqui a nossa conversa, vocês têm mais algum ponto que queiram destacar, tanto sobre o Agosto Lilás ou sobre algum assunto que envolve? Então, né, a Lei Maria da Penha, como a gente começou aqui falando, ela é uma das leis, na verdade ela é reconhecida, né, mundialmente, assim, por ser uma das leis mais avançadas no sentido de combate à violência doméstica. Só que, infelizmente, na nossa sociedade hoje, ela ainda é muito pouco conhecida e difundida. Então, na verdade, a gente gostaria mesmo, com esse bate-papo, né, de chamar a atenção, difundir mais o tema, poder abordar de uma forma mais clara, assim, com todas as pessoas da sociedade, né, para que a gente possa cada vez mais falar sobre a Lei Maria da Penha, cada vez mais falar sobre o assunto de violência doméstica e assim expandir o conhecimento da população, não apenas, né, da própria lei e da existência óbvia, evidente, da violência doméstica e dos números alarmantes, mas principalmente dos canais de atendimento e das formas que essas mulheres e que toda a população e rodas, né, de amigos, familiares, enfim, possam ajudar essas mulheres a serem protegidas e saírem dessa situação. E complementando, uma coisa que é muito importante, o Hugo comentou que tem tido, né, já um movimento desde o início do ano em Petrópolis, essas audiências públicas com relação à DEAN. A vítima e as pessoas que queiram ajudá-las não precisam se limitar a esses canais de denúncia que são vinculados ali e direcionados para a violência doméstica. É sempre bom saber que todos os canais eles precisam funcionar. As DEANs, elas não têm em Petrópolis ainda, como não tem em muitas cidades, porque é uma questão que são cidades do interior, mas essa implementação ela já está acontecendo. Mas independente disso, a delegacia da 105 Polícia Civil
já tem uma sala Lilás para acolher as mulheres, já tem profissionais habilitados. Então, assim, não se limitar, poxa, não tem madeira na minha cidade, eu não posso denunciar? Claro que não. Você tem outros canais de denúncia e com pessoas também preparadas para essa questão do acolhimento e mesmo da resolutiva ali para tirar essa mulher da situação de violência. É isso, gente. Realmente é um tópico que tem que ser muito destacado. Esse assunto da violência contra a mulher, esse assunto do Agosto Lilás, é um assunto muito complicado, muito ruim de ter que ser comentado, mas é uma realidade. Então a gente precisa falar, a gente precisa conscientizar, precisamos realmente informar a população e as pessoas para que a gente possa reduzir esses números e em algum momento poder zerá-los. Doutores, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no Correio Petropolitano Debate. Foi muito bom bater esse papo com vocês. Nós que agradecemos, Hugo. Muito obrigada, não só você, como todo mundo que está nos assistindo. Hugo, obrigada mais uma vez pela confiança e a gente também fica disponível para dúvidas, enfim, tudo que for possível para ajudar a população. Gente, e essas foram a Ticiana e também a Beatriz que conversaram com a gente aqui, esse bate-papo tão importante. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com a Linda Feitosa, que vai conversar mais uma vez com a gente sobre o Leia Mulheres. A gente vai conversar sobre esse projeto tão legal. Tudo bem, Linda? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Então, prazer te receber aqui mais uma vez. E você já veio aqui, mas eu queria que você se apresentasse para o nosso público de novo. Claro, será um prazer. Eu represento, na realidade, aqui o Leia Mulheres Petrópolis, que é um movimento de leitura nacional, e fazemos agora, neste momento, em setembro, vamos fazer 9 anos de existência, que é algo assim muito importante para a gente, para a cidade, para as mulheres, porque a gente traz esse debate sobre mulheres, livros escritos por mulheres, que essa é a caixa, né, a pegada do Leia, que são livros escritos só por mulheres, essa é a nossa leitura. E é isso, estou fazendo
muito feliz, inclusive, por fazer parte desse movimento. É um projeto muito legal, a gente já conversou aqui algumas vezes, inclusive já recebemos aqui a Luciana também, e você já explicou da outra vez, só que pode ser que tenha alguém que não tenha visto. Vou te pedir então para explicar o que de fato é o Leia Mulheres. Sim, eu acho pertinente sempre falarmos, porque tem sempre, até para reforçar para quem já conhece e para quem não conhece ficar sabendo, né? O Leia Mulheres é um movimento para lermos escritora. Então esse movimento surgiu com a Joanne Walsh, ela era uma britânica, ela pensou essa ideia. Daí, 3 amigas em São Paulo trouxeram a ideia dela era online, e essas meninas trouxeram esse movimento para o presencial. Então, em São Paulo, fez 10 anos, o Leia Mulheres, e este ano, inclusive, e essas amigas começaram organizaram isso aí, todo um movimento voluntário, então é algo para a gente aplaudir, porque tem toda uma dinâmica de trabalho, de organização, e elas começaram a divulgar para outros estados, para outras cidades, né? Petrópolis foi a 29ª cidade a aderir a esse movimento, e a intenção é essa: as mediadoras e as escritoras são mulheres, porque a gente precisa, a ideia é fomentar a escrita de livros produzido por mulheres. Aí, assim, a pergunta seria, mas por quê? Então, é devido a todo o nosso processo histórico de que as mulheres, primeiro, as mulheres não tinham direito a ler, nem a escrever, nem a produzir. No processo que isso foi feito, começou a ser feito, foi feito por pseudônimos. Então, para começar a escrita, né, a própria questão do ler e de estar nesse movimento de ler e escrever já é um movimento que ele já retira muitas pessoas, é um movimento classista, porque ele pega determinadas classes e absorve outras e não contempla todo mundo. E no contexto, assim, trazendo para os dias atuais, tem o problema do editorial, né? Então, assim, sempre quando chegava alguma obra, né, de escrita feminina nas editoras, os homens sempre tiveram mais espaços, porque é aquela questão, era quem mais escrevia, eram os mais conhecidos, né? É tanto que, se a gente olhar nos nossos acervos, nas nossas bibliotecas, por aí afora, a gente tem muito mais escritores devido a esse processo, que foi um processo fomentado para os homens. Então, hoje, esse movimento surgiu para isso, para que a gente traga mais mulheres. E tem essa questão de que a gente, na medida que você ler mais mulheres, na medida que você se apropria do que as mulheres falam, você começa a ter conhecimento, inclusive para falar sobre a escrita, né? Que a princípio tinha toda uma questão meio pejorativa, era livro de mulherzinha, tinha todo um contexto que desfavorecia a escrita das mulheres. Então a gente tinha só algumas mulheres de renome na sociedade, né? E aí, porque elas também já tinham até uma posição econômica, social em destaque, que são excelentes, mas são pouquíssimas. E nesse processo hoje, que o Leia tem 9 anos, né? Agora em setembro fará 9 anos, você imagina quantas mulheres nós já lemos mundiais, e como a gente acessou esse poder, né, em todos os gêneros literários também, isso é importantíssimo. A gente começa a reconhecer também as mulheres que foram laureadas com o prêmio, né, Nobel de Literatura. E é isso, a gente precisa fazer um movimento para que as pessoas conheçam, para que as pessoas tenham interesse, e só a partir do conhecimento é que você tem interesse, e a partir do interesse você busca. Uma vez que você acessa, você vai ter o seu senso crítico a respeito das obras, do que você está lendo, mas as pessoas todas têm que ter esse acesso a essa informação, né? E a gente convida os homens também para essas leituras, obviamente. Um ponto muito interessante que você falou, da importância desse trabalho realmente, e nesse período de 9 anos que vai fazer nesse mês que já está chegando, quantos livros que foram lidos. Que, claro, isso é muito importante para os membros, as pessoas que realmente participaram ali e fizeram a leitura no momento, e também a questão da literatura tem um ponto bem interessante, que é o boca a boca. Então, pensar que o número de pessoas que leu é muito maior, provavelmente, do número de pessoas que realmente fez parte do projeto. Porque uma pessoa vai indicando para outra, assim. Então vai aumentando ainda mais o acesso. É muito importante que as pessoas que fazem parte do projeto leiam.
mas também é bem interessante a gente levar em consideração que mais pessoas ainda tiveram essa oportunidade, muito provavelmente. Certamente, e essa comunicação, né, esse exponencial que vai surgindo a partir de quem lê, de quem comenta, de quem indica, de quem compartilha. Então, somente em ter, né, mesmo algumas pessoas que não conhecem o Leia Mulheres ou não participaram, não conhecem assim no sentido de participar, mas já ouviram falar. Então, isso já é uma demanda a respeito. Claro que surge sempre alguém criticando, por que lê mulher? Né? Porque às vezes tem os haters, né? Algumas pessoas que ficam, mas se é mulher, então, sim, é essa questão que eu falei anteriormente, é um processo histórico, é um processo de reparação, é um processo a gente se colocar, inclusive para que a gente possa falar a respeito da literatura, você tem que ler, né? Você tem que participar. Então, essa é a demanda que é fundamental até para que a gente tenha essa capacidade crítica mesmo, né? Ela se dá a partir do processo do conhecimento. E a gente, nesse tempo todo, o que a gente já conheceu de escritoras, né? E como a gente consegue, logicamente, trazer a visibilidade também para os escritores, que são fantásticos, mas a gente dizer também que temos escritoras fantásticas. Então é isso, é o processo de apresentar e de se colocar. Um processo muito importante, como você já mesmo disse, é fundamental para realizar esse trabalho. E eu queria destacar também um outro ponto que você citou, é que começou em começou há 10 anos atrás no Brasil. Exato. E há 9 anos aqui em Petrópolis, vai fazer 9 anos, né? A gente já vai falar que é 9, porque já estamos no finalzinho do mês. E foi a 29ª cidade. E apesar de ser a 29ª, foi algo que chegou rápido aqui em Petrópolis. Se a gente levar em consideração que foi só um ano depois, chegou rápido e já fez um bom ponto. Porque o que acontece, a minha professora de filosofia, eu fazia filosofia à época, e a minha professora, ela era amiga de uma dessas meninas que foram as que começaram esse processo, né? E ela, por ser amigas, ela também era amiga e mediadora das meninas do Leia do Rio. E aí eu comecei a participar do Leia Mulheres do Rio. E aí, eu acabei que naquele envolvimento fiquei um ano, que foi mais ou menos a diferença de um ano entre Petrópolis e São Paulo. Fiquei participando e eu tive interesse em trazer esse movimento para cá, junto com uma amiga, à época, que era outra mediadora comigo, que hoje ela não participa mais, que é a Rosane, mas ela foi assim o eixo, ela foi a essência fundamental para que o projeto viesse, porque ela é professora de história e tinha uma bagagem além da própria história literária também, cultural, e ela abraçou esse projeto. Aí por isso que nós trouxemos para cá. E nesse longo período que a gente já tem, 9 anos de algo bem fomentado, como é que está a situação hoje em dia? Quantas pessoas participam mais ou menos por encontro? Olha, nós estamos assim tão felizes porque desde a pandemia o projeto, né, o movimento passou a ser online. Antes era presencial, nós já participamos no Centro de Cultura, surgimos, né, a gente surgiu, ficamos ali no Centro de Cultura. Depois vamos para a Casa Cláudio de Souza e posteriormente a gente foi para a Biblioteca do Cefet. Fazemos parte hoje, né, da Biblioteca do Cefet, da parte de literatura. E atualmente se encontra online e a gente tem assim um percentual muito significativo, varia muito em termos, mas entre 15, 20, 30 pessoas, depende muito do livro também, o livro chama algumas pessoas, a gente tem os participantes que são assíduos, que estão ali com a gente nesse processo há tempos e é muito legal isso também, aquelas pessoas que estão... Porque na realidade o Leia existe porque tem os leitores, tem as pessoas que estão ali junto com a gente, as meninas que estão ali e os rapazes também. Hoje a gente, devido ser online, a gente acaba tendo participantes também de outros locais. A gente tem a Sofia que já está conosco, acho que desde a pandemia. A Sofia ela é do Peru. Ela é uma pediatra, ela sempre participa dos encontros. A gente tem também o Fernando hoje, que ele está em Portugal, também desde a pandemia o Fernando, não todos os encontros, mas um ou outro. E a gente tem pessoas de outros estados também participando. Essa é a parte interessante de um movimento online, porque a gente contempla a possibilidade de outras pessoas gostarem do livro, conhecer a escritora ou conhecer a leitura e querer ouvir. Porque assim, é muito enriquecedor, tá? É importante que as pessoas saibam a importância de estar num clube, porque a gente acrescenta muito umas às outras, a partir da escuta, a partir das nossas interpretações, das visões de outras pessoas, de outros participantes, das outras leituras, porque cada leitura é do nosso próprio mundo.
né? Uma vez que a escritora coloca o livro em praça, ele é público e cada um absorve da sua forma, mas quando a gente compartilha, são olhares diferentes que enriquecem esse contexto. Então, é muito importante, assim. Eu participo, eu acho isso maravilhoso, né? É bem legal mesmo, é um projeto muito interessante, e essa questão do online que permite que outras pessoas procurem, mesmo levando em consideração que a pessoa pode ter um Leia Mulheres da região e ainda assim procura vocês, mostra que realmente é um trabalho que está sendo muito bem feito e que está gerando interesse de outras partes. Mas agora a gente saindo do Leia Mulheres no geral, indo mais especificamente para esse próximo encontro que vai acontecer, você está aí com o livro na mão, né? Vai ser o Imprevisto. Exato, dessa vez? O Imprevisto. Este livro é um livro que levanta uma questão em si. Claro que ele acaba dentro desse contexto, porque ele vai falar aqui sobre um aborto, uma experiência de aborto. E, obviamente, quando você fala sobre um tema desse, que é necessário ser falado, ele é cercado, ele tem várias camadas de outros assuntos que vão perpassar por esse contexto inteiro, né? Então, o Leia Hoje aqui em Petrópolis tem, além de mim, que sou a mediadora, tem a Drica Madeira, que é também ela é doutora em literatura, então enriquece muito o nosso debate. E esse livro é da Ana Alckmin, e essa escritora, ela é roteirista, e ela realmente está contando aqui um fato, né, da sua própria vida. Ela tem 3 filhos, ela abortou o 4º, e ela vai levantar essas questões, trazer para a literatura uma experiência, que isso é muito interessante quando a gente está lendo mulheres. É uma possibilidade se uma mulher falaria sobre esse assunto, sobre um processo seu, né? E ela vai também aqui levantar questões que são muito amplas, que precisam ser debatidas. Hoje ela mora desde 2007 na Espanha, e ela fez o aborto lá porque lá é legalizado, então a gente já traz aqui junto como pano de fundo a legalização, o porquê não ou o porquê sim, sobre as questões de quem poderia realmente falar sobre um corpo de uma mulher, e a gente traz para as questões também das adolescentes que estão grávidas, dos pais que não existem, as mães são solo, e isso também é um dos processos que está aí por trás da questão da legalização do aborto, então, da pílula masculina. Então, assim, você vê como assuntos vão permear esse livro. A gente está convidando as pessoas para esse debate, porque a gente precisa falar sobre. E esse próximo encontro, esse debate vai acontecer quando? Dia 3 de setembro, na quarta-feira. O Leia Mulheres, ele sempre acontece, a primeira quarta-feira do mês, com raras exceções, às 19 horas. E o encontro é online, quem quiser participar é só mandar um oizinho lá, uma mensagem para a gente no direct ali, que a gente responde, e é muito simples de participar. Perfeito. E você já está com outro livro, que já é do próximo encontro? Certamente, isso aqui já é outubro, né? Então a gente vai aqui da Nélia Pion, é uma escritora famosa demais, aí aqui a gente está falando de uma escritora que já é renomada. E Os Rostos que Tenho, esse é o nosso próximo livro, que vai trazer um público com outra abordagem, porque aqui tem um outro enredo, e de uma escritora que já é realmente muito conhecida, e que vai trazer uma outra questão também, de um contexto mais pessoal, mas de um processo de vida, e também vocês estão todos convidados. Perfeito, linda. Muito obrigado por ter vindo aqui. A gente poderia continuar falando, só que infelizmente o nosso tempo hoje já acabou. Mas é sempre um prazer te receber e conversar sobre esse tema, esse projeto tão importante. Eu agradeço muito em nome do Leia e de todas as participantes. Muito obrigada. Gente, agora nós vamos encerrar a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.